livro que a gente vai ler hoje, como eu falei, é o livro de Provérbios. E, basicamente, ele é uma coleção de textos que, procedem de vários autores, inclusive Salomão, que acredito que seja o mais conhecido de vocês e tal. E, Salomão, na época, era o mais sábio, assim, o mais inteligente que tinha no tempo deles. E, poxa, resumindo, o livro que a gente vai ler hoje é um manual prático do viver sábio. Era basicamente o que você deveria fazer, as paradas para você se tornar um sábio, ou viver de forma sábia. Então, vamos para o texto? Geral, abriu aí? Abriu? Show. Então, o texto diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Vou ler mais uma vez. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Difícil dizer amém, né? Os nossos planos não saem como a gente pensa muitas vezes, mas, vocês curtem viajar? Eu acredito que, vocês gostem, né? Porque, a gente respirar novos ares, ir para novos lugares, uma parada bem maneira. Mas, alguns meses atrás, eu tive a oportunidade de estar viajando com minha família no período das férias, e lá em casa, a gente sempre senta junto para estar, pensando no melhor lugar que a gente pode ir, para dar tudo certo, né? E numa desses pensamentos que a gente sentou junto, a gente, resolveu o lugar para ir. Então, chegou o dia e, eu já estava sofrendo de ansiedade, uma ansiedade boa, né? Porque estava se aproximando o dia e, ia ser a primeira vez que eu ia viajar depois de todo esse tempo de pandemia que a gente viveu, que a gente vem vivendo, só que bem menos agora. E, chegou. E a gente estava indo para o aeroporto, meu pai foi resolver lá as paradas e, ele chegou com a gente com a notícia de que o voo tinha sido cancelado por questões climáticas, se eu não me engano, e a gente teria que embarcar no dia seguinte. E, para resumir, eu fiquei bem frustrado, né? Porque a gente sentou, planejou as paradas para dar tudo certinho e, no final das contas, não saiu como a gente planejou, como foi pensado. E, a gente tem costume de fazer muitos planos, né? Seja, sei lá, para o futuro, ou seja, para o dia que a gente vai viver. Mas, você já parou para pensar se as paradas que você tem pensado, as paradas que você tem planejado, estão de acordo com o que Deus tem para você? Se está de acordo com a vontade dele? Então, com esse questionamento, eu queria chegar na primeira lição, que é: Deus sabe de todas as coisas. E, eu não sei vocês, mas às vezes eu esqueço que eu não sou o dono da minha vida, que pensar, de repente, no meu próximo passo não vai determinar o acontecimento dele ou não. E, Deus tem me mostrado direto. E no livro de Jó, fala um pouquinho dessa parada, cara. Fala que os planos de Deus não podem ser frustrados, justamente porque, como diz a lição, Ele sabe de todas as coisas. E, na situação das férias, que eu acabei de falar, será que Deus, de repente, me livrou de alguma situação ruim? Ele me tirou de algo que poderia acontecer de mal comigo? Não faço a mínima ideia. Mas o que eu sei é que, foi o melhor para mim e Deus sabe o que é melhor para você também. Então, cabe a gente acreditar nessa parada. Isso sem duvidar, o que é importante. A única coisa que pode ser feita da nossa parte, cara, é orar e pedir para Deus mostrar a vontade dele. Então, vamos trabalhar com exemplos práticos? Sei lá, vamos falar um pouquinho de faculdade. Eu sei que, geral, vem para cá para esquecer das paradas e está eu tocando ponto de faculdade. Mas, vamos tocar nesse ponto. Você já sabe o que você pretende fazer? O que você quer para o seu futuro? Eu te perguntei, mas vou responder por você. Se você não sabe, há um tempo atrás eu também não sabia. Então, eu pedi direcionamento para Deus e, hoje eu estou cursando comunicação social e Ele me deu direcionamento. E, se o seu caso já é diferente, você já tem uma ideia mais ou menos do que você pretende fazer, cara, entrega isso para Deus. Seja bem direto mesmo. Tipo, Jesus, você sabe qual é a minha vontade, sabe qual é o meu desejo, eu estou colocando isso diante de você. E, a gente entende que o fato da gente planejar não vai ser, a certeza, sabe? Porque Deus, como eu falei, Ele sabe o que é melhor para a gente. Então, o que cabe a gente é confiar nos planos dEle. Enquanto Ele não mostra a vontade, nessa parada da faculdade que eu falei, enquanto a gente orou, entregou para Ele e fez tudo certo, cara, a gente vai fazer a nossa parte, que é o quê? Estudar para fazer uma boa prova e, se Deus quiser, seguir a carreira que a gente planejou. Então, Deus já sabe qual vai ser o nosso futuro, porque é como diz o texto, a gente faz vários planos, mas a palavra final é do Senhor. Então, a gente tem que estar trabalhando nossa confiança nele.
E em falar em confiança, cara, a gente pode tirar a segunda lição. Os planos de Deus são os melhores. Às vezes, dependendo da situação, é difícil a gente ouvir um sim, é difícil a gente ouvir um não de Deus. Sei lá, às vezes a gente já está mais ou menos certo do que a gente vai fazer e aos 45 do segundo tempo bota diante dele para tipo ter uma certeza maior, sabe? Se vai poder se concretizar aquilo que a gente estava pensando. E que já está errado, né? Primeiro a gente tem que colocar diante de Deus para depois, dependendo da resposta, ele, se vai ser da forma que a gente pensou ou não. Mas aí a gente inverte as ordens, pretende fazer e no final bota diante de Deus. Aí ele vai lá e mostra algo completamente diferente, que a gente não estava pensando, assim, a gente não estava imaginando. E, poxa, com isso vem a frustração, né? E junto com ela vem a reclamação. Tem um texto em Romanos que fala um pouco dessa parada da reclamação. Está em Romanos 9:20. Não precisa saber não que é o curtinho. Diz mais ou menos assim: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Cara, olha que parada bizarra, sabe? A gente querer questionar a vontade de Deus. Isso na minha cabeça não existe, por mais que eu faça. Mas, então, a gente não tem como reclamar da vontade de Deus, cara, sendo que ela é boa, perfeita e agradável para a gente. Um exemplo que, eu gosto muito, assim, que eu vejo que é muito prático, é a respeito do povo de Israel. Pela confiança no Senhor, cara, eles derrotaram povos mais fortes, receberam alimento do céu e sobreviveram todo aquele tempo no deserto. Algo que, parecia impossível. Poderia passar bastante tempo aqui falando das paradas que eles conquistaram pela confiança, mas vou focar só nessas três. Por que Deus providenciou, proporcionou tudo isso para eles? Porque eles confiaram no Senhor, cara. Eles estavam numa situação que, aos olhos de muitos parecia ruim, mas quando a gente confia em Deus, cara, a gente conquista paradas incríveis, sabe? Parada que os nossos olhos é inalcançável, assim. Então, a gente tem que confiar nos planos dele. E outra situação que, ocorre muito comigo também, acredito que aconteça com você, é quando a gente planeja primeiro. E, como eu falei, na primeira situação, a gente planejou para depois botar diante de Deus. Já nessa situação, a gente coloca diante de Deus tudo certinho, a gente ora, pede para que seja feita a vontade dele. Só que, não é tão mole assim, né? A gente faz os nossos planos, coloca diante de Deus e dá tudo certo. A gente esquece, muitas vezes, cara, que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, a gente acha que, esperou alguns dias, Deus já está demorando muito para responder, esperou uma semana, Deus já está demorando muito para responder, e acaba que, no final das contas, a gente acaba tomando algumas atitudes precipitadas, que, com certeza não eram da vontade de Deus, não era o que Deus tinha preparado para a gente. E, novamente, a gente volta à frustração, volta à reclamação, e, às vezes a gente chega até a pensar que Deus não ama a gente porque não fez a nossa vontade, sabe? Que parada é essa? A gente pede a vontade de Deus e faz a nossa, e se acha no direito de reclamar, sabe? É uma parada para a gente estar pensando mesmo. Então, aprenda a esperar no Senhor, cara. Esperar no Senhor significa plantar a semente da fé e nutri-la com grande esforço e paciência. Significa orar como Jesus fez, dizendo: venha o seu reino, seja feita a sua vontade, cara. Que essa possa ser, assim, a nossa oração todos os dias, que a gente possa estar colocando isso diante de Deus para que a vontade dele seja feita na nossa vida. Então, espere no Senhor, confie que Ele tem o melhor para você. Enquanto a gente espera, que eu falei que de repente não vai ser tão rápido, enquanto a gente espera, a gente faz o quê? A gente descansa. Então, com isso, a gente chega à terceira lição, que Deus é digno de confiança, por isso, descansamos. Descansar em Deus é confiar nele e ter paz. Descansar é estar seguro, largando a ansiedade. Não ter preguiça. Sei lá, de repente você pode achar que entregar as paradas diante de Deus e esperar é ter preguiça, porque você não está se movimentando, ou não sei. Mas é deixar as coisas que a gente não pode fazer nas mãos de Deus, cara. Ele vai nos ajudar com os nossos problemas. Não tratar essa parada com ansiedade é rejeitar uma preocupação desnecessária, algo que não está ao nosso alcance. E, eu sei assim que é super válido, é bom a gente pensar no futuro, ter planos, mas, vamos lá, a ansiedade não vai ajudar em nada. É só mais um problema que a gente vai arrumar. A ansiedade, como eu falei, vem quando a gente tenta resolver tudo sozinho, sem a ajuda de Deus. E, várias vezes Deus mostra pra gente que sozinho a gente não consegue.
E é o que diz mais ou menos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz mais ou menos assim: quando você se sentir ansioso, entregue a ansiedade a Deus. E, pô, um exercício que funciona bastante comigo é orar, né? E imaginar a ansiedade como um fardo pesado. Então, você vai pegar esse fardo e dizer para Deus mais ou menos assim: Deus, eu preciso da sua ajuda. Toma, não consigo carregar. Quando a gente faz essa parada, cara, a gente mostra que a gente é totalmente dependente de Deus, sabe? A gente mostra que, como foi falado também, sozinho a gente não tem capacidade nenhuma, sozinho a gente não consegue. E, poxa, depois de tudo isso assim que foi falado a respeito dos planos, das nossas ideias, como que a gente pode aplicar assim essas ideias na nossa vida? A primeira forma da gente aplicar, cara, é fazer os nossos planos alinhados à vontade de Deus. Faça planos alinhados à vontade de Deus. E, de repente, depois de tudo que eu falei aqui, você já está até pensando que, pô, fazer plano é errado ou algo semelhante a isso, cara. Mas não é errado. É super válido, uma vez que você quer se organizar e tal. Tem um texto em Lucas 14, versículo 31, que dá um exemplo a respeito de fazer planos e tal, que diz mais ou menos assim: qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem com 20.000, sabe? Para atacar o exército adversário, cara, ele tem toda a estratégia, todo o plano para não mandar os homens dele em vão, sabe? Não morrer à toa. E tem vários outros exemplos, cara. Pô, eu tô aqui, por incrível que pareça, eu me preparei para tá falando essas paradas para vocês, sabe? A galera do louvor, pô, se preparou para estar aqui tocando. Então, pô, é super válido a gente estar se organizando para estar fazendo os nossos planos, desde que estejam de acordo com o que Deus tem pra gente e desde que, pô, estejam certos, tá ligado? Porque tem parada que a gente imagina, que a gente planeja que, pô, não tem nada a ver e a gente espera um sim de Deus, ou um não também, dependendo da situação. Mas a gente tem que se planejar, sabe? A gente não pode ir de maluco nas paradas sem pensar em nada e pensar, pô, Deus, me guia aí, faz a sua vontade, e só vai fazendo o que der na cabeça. Não é bem assim que a gente tem que fazer. A gente tem que pensar no que vai ser o melhor para a gente e entregar a nossa vontade para Deus. E a gente não vai entregar porque, sei lá, a gente quer que dê certo, mas a gente vai entregar para Deus porque a gente sabe que o que Ele decidir vai ser o melhor para a gente, sendo a nossa vontade ou não. Então, a gente tem que fazer os nossos planos alinhados à vontade de Deus. A segunda aplicação é aceite os planos de Deus para você. E, poxa, como eu falei já anteriormente, é muito difícil a gente receber uma resposta contrária à nossa. Às vezes, não é da vontade de Deus, não é o que Deus tinha planejado para a gente, mas a gente tem que aceitar. E uma ilustração, cara, que eu pensei foi de tipo, a gente tá vindo de um tempo brabo de pandemia, né, que a gente viveu, e, sei lá, no início tudo fechou, a gente ficou isolado em casa. Então, poxa, imagina que você é um comerciante e você tá lá na sua zona de comércio, aí recebe a notícia dessa pandemia aí que chegou e que geral tem que ficar isolado em casa. E, pô, com isolamento, ninguém vai comprar nada, ninguém vai sair na rua. E, poxa, na sua zona você vê que um começa a fechar, outro começa a fechar, outro, quando você vê só tem você. Então, você na sua zona está sozinho e você precisa vender, né? Porque esse é o seu ganha-pão. E como você vai vender se não tem ninguém para aparecer por lá? Você está geral isolado em casa. Com o tempo você vai tendo que investir recurso na sua loja, no seu comércio. Só que como você vai investir se não está entrando nada, sabe? É mais ou menos assim quando você tenta ir contra a vontade de Deus, cara. Você acaba passando por situações desnecessárias. Você, como comerciante, vai investir, não sei de onde você vai tirar, porque não está entrando nada, então você vai ocasionar o quê para você? Dívida, várias paradas ruins que, você não precisava passar se você tivesse fechado junto com os outros, sabe? Você, fechando mais cedo, ia passar por dificuldades, porque, poxa, você pensou que esse, de repente, poderia ser o seu ganha-pão, enfim, mas, poxa, você não ia passar por situações totalmente necessárias, sendo que, poxa, você tinha um óbvio na sua frente. É mais ou menos assim quando você tenta ir contra a vontade de Deus, cara. Essa resposta de Deus pode ser o melhor para a gente. Pode não, vai ser o melhor para a gente. Aos nossos olhos, de repente, pode não ser, mas com certeza a resposta de Deus, a vontade de Deus, vai ser sempre a melhor. E, poxa, essa parada de ir contra a vontade de Deus, cara, e contra os planos de Deus, tem um personagem na Bíblia que
destaque, assim, para mim, pelo menos, quando fala a respeito disso, que é o exemplo de Jonas. Poxa, Jonas, Deus deu uma missão para ele, mas, poxa, ele foi totalmente contra a vontade de Deus, ele não quis ir pregar na cidade, e no final das contas, depois de tanto lutar contra Deus, ele acabou parando na barriga de um peixe, sabe? Olha que situação desnecessária. Ele podia ter ido muito bem, ido lá, ter ido pregar na cidade, pô, converter uma maior galera, mas não, cara, ele teve que passar por todo esse problema para depois estar podendo fazer isso. Então, a gente passa por situações desnecessárias, assim, por pura rebeldia. Então, que a gente possa estar aceitando mesmo os planos de Deus para a nossa vida, que a gente possa estar aceitando mesmo a vontade dele, o propósito que ele tem para a gente. E tem uma música que a gente acabou de cantar aqui. Pô, me sabotaram, não sabia nem que ia tocar. Mas é Sei que está aqui, cara. A ponte dela diz uma parada que tem que ser verdade mesmo na nossa vida, sabe? A gente tem que declarar isso para Deus todos os dias, que é tudo o que eu sou e pretendo ser, eu coloco diante de você, meu Deus. Cara, olha que parada tremenda, cara. Olha como a gente mostra a nossa dependência para Deus, sabe? Quando, sei lá, a gente planejar alguma parada, cara, que a primeira coisa que vem na nossa cabeça, que a primeira coisa que vem no nosso coração é, de pensar, será que essa parada vai estar agradando a Deus? Será que vai ser o que Ele tem para mim? Antes da gente estar tomando alguma atitude precipitada, cara. Porque, querendo ou não, Deus já sabe qual vai ser o nosso futuro. Deus já sabe qual vai ser o melhor para a gente. Então, que os nossos planos, as nossas vontades, possam estar de acordo com o que Deus tem para a gente. E, poxa, de repente, eu fui meio breve, assim. De repente não, fui meio breve. Mas, poxa, que vocês tenham ficado mesmo com essa palavra no coração, cara. Eu queria muito passar essa mensagem para vocês, porque era o que Deus vinha falando no meu coração, sabe, a respeito dos planos. E, poxa, espero que a partir de hoje, assim, na minha vida, na nossa vida, os nossos planos possam estar cada vez mais firmados, assim, de acordo com o que o Senhor tem para a gente, de acordo com o que é da vontade dEle. Amém? Amém, Jesus. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui, Pai. A gente quer que os nossos planos mesmo estejam de acordo com a sua vontade, de acordo com o que você tem para a gente. A gente não quer tomar nenhuma atitude que não esteja, sei lá, de acordo com o que o Senhor quer, sabe, Jesus? Eu sei que no impulso, muitas vezes, é difícil a gente se controlar, é difícil a gente esperar a sua resposta, mas que você dê paz ao nosso coração, que a ansiedade não venha estar tomando conta da nossa vida, que a ansiedade não venha estar se tornando mais um problema para a gente, que o Senhor possa estar mesmo dando esse conforto para o nosso coração, sabe, Jesus? Que o nosso futuro esteja mesmo aos seus pés, sabe? A gente faz planos, mas a última palavra vem do Senhor mesmo, Jesus. Então, que essa palavra possa estar no nosso coração, que a gente já saia daqui mesmo querendo fazer a sua vontade, Jesus. É isso que eu oro, Pai. Amém.